Consegue imaginar como era a vida no Brasil há um século? Em 1924, o país era completamente diferente do que conhecemos hoje. Pense num mundo sem internet, sem televisão, sem carros. As pessoas se comunicavam por cartas, andavam a pé, de carroça ou de trem, e se divertiam com jogos de tabuleiro, música ao vivo e livros. As cidades cresciam aceleradas, cheias da promessa de progresso e modernidade. Enquanto isso, o campo ainda ditava o ritmo da economia, com suas fazendas de café e seus trabalhadores rurais. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo e conheça um Brasil vibrante, desafiador e cheio de histórias para contar. Para a maioria dos brasileiros em 1924, a vida acontecia longe do glamour das grandes cidades. O Brasil era um país essencialmente rural, e o trabalho no campo ditava o ritmo da vida de milhões de pessoas. As fazendas de café, principalmente em São Paulo, eram o coração da economia nacional. Homens e mulheres trabalhavam duro na lavoura, plantando, colhendo e preparando o café. As condições de trabalho eram difíceis, com longas jornadas, salários baixos e quase nenhuma proteção social. Apesar das dificuldades, a vida no campo também era marcada pela união entre as famílias, que se reuniam em festas religiosas e celebrações tradicionais. Enquanto o campo representava a tradição, a vida simples e a conexão com a terra, as cidades brasileiras em 1924 fervilhavam com o espírito da modernidade, trazendo consigo um ritmo de vida acelerado e novas possibilidades. Impulsionadas pela industrialização que começava e pelo crescimento das cidades, as fábricas surgiam como símbolos de progresso. Lugares como Rio de Janeiro e São Paulo se transformavam em centros vibrantes, repletos de energia e inovação. A vida urbana oferecia novas oportunidades de trabalho, estudo e lazer, atraindo pessoas de todas as partes do país. As fábricas, mesmo com condições precárias, atraíam trabalhadores do campo em busca de uma vida melhor e de um futuro mais promissor. No entanto, o crescimento acelerado das cidades também trazia novos problemas, como moradias precárias e falta de saneamento básico, criando desafios sociais significativos. A vida nas cidades era um contraste enorme, com as elites desfrutando de um estilo de vida sofisticado, repleto de festas e eventos sociais, enquanto a massa trabalhadora lutava para sobreviver, enfrentando dificuldades diárias e buscando melhores condições de vida. A efervescência social e econômica do Brasil de 1924 não escondia a profunda desigualdade social que marcava o país. A riqueza gerada pelo café e pela indústria que começava se concentrava nas mãos de poucos privilegiados. No campo, a situação dos trabalhadores rurais era especialmente difícil, com longas jornadas de trabalho e salários baixíssimos. Nas cidades, os trabalhadores das fábricas enfrentavam condições insalubres e exploração. O trabalho infantil era uma realidade cruel nas fábricas e oficinas. A desigualdade social se refletia em todas as áreas da vida social, com a maioria da população sem direitos básicos. As cidades brasileiras em 1924 eram uma mistura de sonhos e desafios, onde o progresso e a tradição se encontravam. O Rio de Janeiro, capital da República, era o centro político e cultural do país, atraindo pessoas de todas as partes em busca de novas oportunidades. Com sua beleza natural exuberante, a cidade era conhecida como a Paris tropical, encantando visitantes e moradores com suas paisagens deslumbrantes. São Paulo, impulsionada pelo café e pela indústria, se consolidava como um importante centro econômico, crescendo rapidamente e atraindo imigrantes. A vida nas grandes cidades oferecia novas oportunidades, mas também impunha desafios como moradia precária e saneamento básico deficiente, afetando a qualidade de vida. As favelas, que se formavam nos morros e nas periferias, abrigavam uma população cada vez maior em condições precárias,
refletindo as desigualdades sociais. Apesar das dificuldades, a vida nas cidades era marcada por uma energia contagiante e uma mistura de culturas, onde tradições se encontravam com a modernidade. A década de 1920 marcou uma época de grandes mudanças no papel da mulher na sociedade brasileira. As mulheres começaram a questionar os papéis tradicionais que lhes eram impostos e buscaram novas formas de expressão e participação social. A luta pelo direito ao voto feminino ganhava força, liderada por mulheres como Berta Lutz. Elas organizaram manifestações e campanhas, enfrentando resistência, mas nunca desistindo de seus objetivos. As mulheres também buscavam mais acesso à educação e ao mercado de trabalho. Elas se matriculavam em universidades e assumiam posições em fábricas e escritórios, desafiando as normas sociais da época. A moda feminina refletia essa mudança de comportamento, com vestidos mais curtos e soltos. A moda não era apenas uma questão de estilo, mas também uma declaração de independência e liberdade. As mulheres cortavam os cabelos curtos, usavam maquiagem e adotavam um estilo mais moderno e independente. Esse novo visual simbolizava a rejeição das antigas restrições e a busca por uma identidade própria. Apesar dos avanços, a vida da mulher brasileira em 1924 ainda era marcada por desigualdades e preconceitos. Muitas enfrentavam condições de trabalho difíceis e lutavam contra a discriminação em várias esferas da vida. Mesmo com os desafios, as mulheres da década de 1920 desafiaram as regras e lutaram por seus direitos, abrindo caminho para as conquistas das décadas seguintes. Elas plantaram as sementes para um futuro mais igualitário e justo. O Brasil de 1924 era um verdadeiro caldeirão cultural. O samba, ritmo que nasceu nos morros cariocas, ganhava as ruas e os salões. Músicos como Pixinguinha, Donga e Senhor se tornavam ídolos do povo. Nas artes plásticas, a Semana de Arte Moderna de 1922 marcou a ruptura com o academicismo. Artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti se destacavam com suas obras inovadoras. Na literatura, autores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade buscavam romper com o formalismo da linguagem tradicional. A década de 1920 foi marcada por intensas lutas sociais no Brasil. Os trabalhadores se organizavam em sindicatos para reivindicar melhores condições de trabalho. Influenciados pelas ideias socialistas e anarquistas, os movimentos operários ganhavam força. As reivindicações incluíam a redução da jornada de trabalho e o fim do trabalho infantil. As greves, muitas vezes reprimidas com violência, mobilizavam milhares de trabalhadores. As lutas sociais da década de 1920 foram fundamentais para a conquista de direitos trabalhistas e para a construção de uma sociedade mais justa. Na política, a década de 1920 marcou o fim da República Velha. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, pôs fim à República Velha e inaugurou uma nova era no Brasil. Vargas assumiu o poder prometendo modernizar o país e trazer justiça social. O novo governo criou medidas para modernizar o Estado e estimular a industrialização. Entre as principais medidas de Vargas, destacam-se a criação do Ministério do Trabalho e a unificação das leis trabalhistas. A Era Vargas marcou o início de um novo ciclo político e econômico no Brasil. Ao olharmos para o Brasil de 1924, vemos o quanto evoluímos como nação. As cidades se modernizaram, a tecnologia avançou e o acesso à educação e à saúde se expandiu. As mulheres conquistaram o direito ao voto e ao trabalho. No entanto, o Brasil de hoje ainda enfrenta desafios herdados do passado. A desigualdade social, a violência e a corrupção são problemas urgentes que exigem soluções eficazes. As lições do passado nos ensinam que a construção de um Brasil mais justo exige diálogo,
participação social e compromisso com o bem comum. A viagem pelo Brasil de 1924 nos faz pensar sobre o passado e o presente. A herança cultural, social e política daquela época moldou o país que somos hoje. Ao celebrarmos o centenário da década de 1920, é fundamental mantermos viva a memória histórica. O Brasil de hoje é resultado da luta de gerações que vieram antes de nós. Cabe a nós, cidadãos do presente, continuar essa luta. É preciso olhar para o passado com criticidade e respeito e encarar o futuro com otimismo e determinação.